Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Agora é a Hora. Já estamos no episódio número 36 e hoje eu trago para você um assunto de autoconhecimento e também de saúde. Não só a saúde física, mas principalmente a sua saúde emocional e energética. Então eu trago aqui um convidado que ele tem muita bagagem nesse assunto, ele tem um currículo maravilhoso e eu quero apresentar para vocês, que é o Alexandre Quartzo. Ele é graduado em farmácia bioquímica, ele é pós-graduado em psicoterapia corporal, psicossomática, Reichiana. Ele tem especialização em nutrição funcional, ou seja, ele é terapeuta nutrifuncional. Então, nós vamos falar muito hoje sobre comportamento e química nutricional. Ale, eu quero agradecer muito a tua presença. Comecei a acompanhar você nas redes sociais, assistindo os teus vídeos, e confesso que eu fiquei muito feliz de ver, né, um profissional que já está há tantos anos no mercado, tratando o indivíduo de maneira completa, de maneira holística. E essa palavra holística, né, traz ainda muita confusão para as pessoas. A gente ainda não conseguiu. Eu não, porque eu já trabalho também com isso há muitos anos, mas as pessoas não conseguiram ainda entender o que significa a palavra holística, que nada mais é do que a união do todo, corpo, mente, espírito. Nós somos seres integrados, né? E nós somos indivíduos. E nós estávamos conversando aqui nos bastidores que tudo isso vem de uma crença que nós temos, até implantada pela nossa medicina ocidental, né, que nos divide por pedaços. Eu falo muito isso na fisioterapia, contei para você a minha história, como que eu criei o meu método, que eu sempre tive essa visão do todo, porque quando a gente estuda a área da saúde, a gente estuda o corpo. Como que o corpo funciona? De maneira integrada. Nada é separado no corpo. E como que as pessoas são tratadas de maneira individual, e o que é pior, né, separando a mente, o espírito, mente e espírito, do corpo. E é por isso que a medicina chinesa dá tanto certo, que é milenar, porque o chinês já faz isso há milhares de anos, né? E a gente ainda não faz. Mas a boa notícia é que nós agora estamos começando a engatinhar a nossa medicina, né? Nós temos aí a epigenética, a neurociência, nós estamos estudando muito as emoções das pessoas com comprovação científica, que tudo parte, na maioria das vezes, do estado emocional da pessoa. Nós produzimos toda uma química, uma biologia correspondente à maneira como nós nos sentimos. E é por isso que a gente já trazia doenças psicossomáticas, só que não tinham nome, não tinham diagnóstico, porque a gente espera a doença chegar no exame. O chinês não espera, né? Ele já sabe que se o paciente continuar tendo esses sinais clínicos, sinais e sintomas, a longo prazo ele vai desenvolver a doença crônica que vai se instalar no exame. Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e você tem esse trabalho maravilhoso com outras terapias, com outras técnicas. Você une a parte ortomolecular com os suplementos que você vai explicar pra gente, junto com outras terapias energéticas, né, funcionais e nutricionais. Isso que eu achei bárbaro, é muito completo. Então, eu quero te agradecer, e eu quero que você comece falando um pouquinho pra gente como que você começou a buscar isso tudo? Porque você trabalha nessa área há muitos anos. Conta aqui pra gente. Obrigado, satisfação então, Josiane. Obrigado também, claro, a dica, o toque de bola da Roberta Lemos aqui, né, que é uma das corresponsáveis aí por a gente ter se conhecido. Um abraço para ela, todo esse público aí maravilhoso e tudo. Então é muita coisa mesmo para falar, né, muita coisa, porque eu fui integrando esses conhecimentos, que são conhecimentos energéticos, que a gente chama também de vibracional, com estágios, né, seria de corporificação deles, né? Então, antes de estudar a ortomolecular, eu estudei uma boa área da medicina vibracional, estudei esse estudo de campos energéticos, estados mentais, centros de consciência, chamados 7 chakras, e sua correlação com os órgãos, né? A gente poderia dizer que o chakra, ele é
um órgão, um sistema órgão sutil, né, energético, que ele acompanha todo ser humano. Quem tem um corpo, né, ele tem também um corpo energético. Então, embora isso não seja novo, mas, né, parece que para muita gente isso é novo. Quando eu estudo esses assuntos de saúde desde adolescente, né, então eu tenho contato com muita gente boa, tanto no Rio de Janeiro, conheci pessoas diferenciadas no Rio de Janeiro, verdadeiros curadores, alguns médicos, outros não médicos, né? Então, as pessoas que elas estão despertando, no sentido para a saúde, para além do aparente, elas nunca se importam com o rótulo profissional da pessoa. Isso é um indicativo de que elas estão despertas. Então, quando ela procura um profissional, ela não procura é médico ou não é médico, ela procura um profissional, Sim. uma pessoa que seja mais completa, mais plena, e que seja uma pessoa e que não seja um robô, né? Sim. Então, a gente está fazendo, de alguma forma, um caminho de volta para uma medicina não oficial, mas a oficial também, mais humanizada e menos robotizada. Sim, exatamente. Em meio a toda essa tecnologia, né, pulsante aí de números. Mas aquelas pessoas que a gente, inclusive, quer que você também esteja entre elas, você que está nos assistindo, que estão despertando, elas vão ter um olhar, elas vão incluir uma lente diferente para reconhecer o profissional de saúde que pode contribuir com elas. Então, tem também pesquisa nessa área, entrevistas que eu fiz com pacientes, entendeu? Eu vou aproveitar, vou encaixar já uma aqui, nesse trabalho do ortomolecular, que já tem 24 anos que eu estou, mas antes eu trabalhei com psicoterapia ragiana e com a terapia vibracional floral. Então eu estou nessa área aí próximo de 30 anos já. Uns 30 anos. 30 anos aí, só 30 anos. Tem muita bagagem. Pouco, né? E aí eu conheci uns médicos muito legais em Campinas, né? Eu estudava também lá na Unip e tudo. Aí a gente começou a fazer pequenos congressos, simpósios para 30 pessoas, 25 pessoas, os intimistas e tal. E aí eu descobri um médico que ele tinha no consultório dele, em Campinas, aparelhos que eu sabia que talvez tivesse um no Brasil. Um deles é um aparelho que ele mede o terreno biológico da pessoa. Não de arrepiar, assim. Sonho. Nossa. De uma técnica de um biólogo francês chamado Louis-Claude Vincent, que ele pegou. Ele conseguiu detectar pessoas que poderiam vir a ter doenças sérias e câncer anos antes. Isso nos anos 30, 40. Olha, pelo território biológico. Se chama análise do bioterreno, território biológico. Então, ele tinha esse aparelho lá, que mede saliva, urina e amostra de sangue. Nossa. Coloca no aparelho, o aparelho faz um cruzamento lá e te dá um gráfico. Uma coisa muito pessoal, feita ali, sozinho. Personalizada. Aí eu fui fazer isso, falei, nossa, que maravilhoso. Aí eu vi como é que estava o meu terreno, que aí ele vai ver se está ácido, reduzido, oxidado. Associei isso com a técnica da ortomolecular e a técnica dos oligoelementos, os minerais magnetizados, que eu chamo. Deu super certo, fizemos congressos juntos, pequenos congressos, que valem muito mais do que grandes congressos. E a gente levou isso para as pessoas, assim, poxa, você pode acessar isso. Mas aí o que eu descobri, que acho que é mais importante do que a tecnologia e do que ter, que eu faço até uma brincadeira, uma parede cheia de certificados, é que ele tinha uma boa parte dos pacientes na clínica dele que deixavam pago, Josiane, um tratamento com 10, 15 sessões e abandonavam o tratamento. Aí eu pensava, contando a história assim, o pessoal até fica assim, mas que história é essa? O que acontece com essas pessoas que chegam na porta do paraíso e voltam? O que acontece com essas pessoas? Aí eu falei, isso já era 2003, 2004, estou estudando isso. Aí eu fui pesquisar, conversar com cada uma, conversava com a secretária, e fui fazendo um formulário e tal. As pessoas, elas colocavam dificuldade para receber algo de valor. Elas colocavam dificuldade para receber algo que a gente poderia chamar, que poderia ser algo como amor em forma de tratamento. Sim. Tratamento individualizado. Ele fazia análise do sangue no início, no meio, depois ele fazia biorressonância, ele fazia teste com água, teste com alergia, fazia um monte de coisa lá, esse do bioterreno de Vincent. E as pessoas deixavam pago. Aí você ia perguntar, a pessoa não tinha motivo. Eu falava assim, eu acho que eu melhorei um pouquinho, eu não preciso mais, para que eu vou lá? Aí deixa, no caso, a questão que eu falo de educar a mente, né? Deixavam a mente sabotadora delas fazer o trabalho todo o contrário. Mas não está pago, você tem 10 sessões pagas, por que você não foi? Ah, porque é difícil estacionar aqui perto.
Sempre tinha uma desculpa, Tinha uma né? desculpa. Uma mas sabotagem. Tem um degrau que eu não gosto para subir, uma casa tem um degrau que eu não gosto. Essa rua eu acho que ela é um pouco perigosa. Tem uma distância que eu venho, aí eu fui... Então, o que eu vi? O que eu estou querendo chegar no ponto, né? Que o profissional de saúde, independente do que ele se formou, ele precisa voltar na medicina antiga, vamos colocar lá de Hahnemann, 220 anos atrás, lá para trás, outros caras, Lavoisier e outros, que ele dizia assim, é uma frase emblemática, eu não vou usar a palavra curar, porque às vezes não é uma palavra bem apropriada, mas assim, para ativar a cura, para ativar o processo de cura no outro, é preciso sentir amor. Sim. Então isso, cada um vai refletir. Que é o amor próprio, né? Não, e sentir o amor... Sentir o amor também. Sentir o amor pelo outro. Pelo assim, outro também. Eu estou aqui, eu estudei isso dia e noite, final de semana e tudo, para ajudar pessoas, para servir pessoas que estão diante de mim, de alguma forma eu sinto amor por elas, pelo desconhecimento, pela teimosia, pela sabotagem, pelo interesse genuíno de querer melhorar. Então, se o terapeuta, o fisioterapeuta, o médico, ainda não tiver esse sentimento de amor, de compaixão que seja, ele não consegue tocar a pessoa. Sim, transmitir. Para ela abrir o centro de recepção do tratamento. Então, essas pessoas que não tiveram seus centros abertos, elas desistem. Algumas só chegam na porta, outras até abrem um pouquinho a porta e voltam. O que me causou grande estranheza, isso aí quase 20 anos atrás. Aí eu fui pesquisar e tudo, pesquisar. E aí eu vi uma pesquisa que eu tenho um texto que eu chamo assim de fator humano catalítico. Ou seja, o profissional que ele se cuida, porque já que ele tem a visão que ele não é um corpo, que ele não é apenas uma personalidade, que ele não é apenas um nome, ou sei lá, um registro profissional, ele é um ser que vive em mais de uma dimensão, então ele se cuida. Então se ele se cuida, ele vibra. E se ele descobre uma maneira de vibrar melhor, ele vai tocar o outro, porque tudo é vibração. Sim. Segundo Einstein e outros, né, o Bohr e outros, Schrödinger e outros, ele vai tocar o outro com a vibração. Se ele conseguir tocar o outro com a vibração de compaixão, vai abrir o canal do outro para o outro querer se cuidar. Porque isso é o que mais importa. Senão, a gente não tem, os profissionais dizem que não tem, uma adesão ao tratamento, que é muito difícil, você sabe, você trabalha, você sabe disso. Como que é difícil um paciente, um cliente, aderir a um tratamento, fazer aquilo que tem que ser feito. Ele precisa ter desperto um amor próprio. Ele pode falar qualquer outra coisa. Sim. Mas se o amor próprio dele estiver bloqueado, ele não consegue, ele vai tropeçar e não vai levantar, porque a mente sombria, ela faz tudo isso, e eu convivi com pessoas próximas de mim, próximos, familiares, que eu não conseguia ajudar. Por que conseguiria, né? Se a pessoa não deixar, não Sim, não mas tem, eu sempre falo não isso. tem quem consiga. Que esse processo de cura, né, o que determina ele é o desejo de ser curado. Se a pessoa não quiser ser curada, fica complicado, até porque a gente sabe que nós temos aí todos os estudos com placebo, né? Por que o paciente que toma placebo responde se ele está tomando a pílula de farinha? Porque ele não sabe, né? Então, o nosso sistema nervoso autônomo... Ele permite o sistema dele ajudar. Permite, que é a fé, as pessoas que se curam com fé. Então, assim, se eu tenho o desejo de ser curado e eu acredito no profissional que está me tratando, se eu confiar nesse tratamento... Lógico que esse tratamento ele vai fluir. E também tem a questão do profissional ter a empatia com o paciente para ter essa troca energética. E não só fazer por dinheiro, né? A gente sabe que o dinheiro é uma consequência, ele vem. Assim, eu não consigo ver nenhuma profissão da saúde, um profissional que só visa dinheiro, que coloca o dinheiro na frente. Porque eu vejo o profissional de saúde como uma pessoa que tem essa visão do cuidado, do cuidar, do ajudar, do servir. Mas nós sabemos que tem pessoas que fazem só pensando no dinheiro. Qual que é a especialidade que dá mais dinheiro? Né? Como que eu vou ter... Tem os anúncios que querem vender formação de cursos para encher consultórios com uma alta rentabilidade. Quer dizer, existem pessoas que estão deseducando até nesse sentido aí, né? Então, eu acho que para os pacientes falta essa educação. A gente também tem toda uma crença dentro da nossa medicina, né, que nos educou a tudo é remédio.
a separar o corpo por pedaços, né? Então, dentro da medicina, nós temos vários pedaços, várias especialidades. A gente estava falando sobre isso, até o próprio ortopedista separa o quadril do joelho e não tem como separar, o coração do pulmão e é o sistema cardiorrespiratório. Então, assim, tem toda uma crença também, né? E as pessoas... É inconsciente, porque a tua mãe, quando você era criança, você observava a sua mãe fazendo isso. E aí o pai também, aí você cresce e você replica. Então, por isso que a gente está aqui para poder passar esse conhecimento, como eu também trago outros profissionais que trabalham dessa maneira. Eu quero te perguntar sobre a ortomolecular. Onde surgiu a ortomolecular e ela é uma especialidade médica? Felizmente não é uma especialidade médica, outros profissionais não médicos, né, estudiosos em saúde, podem e devem aprender. Sabendo de antemão que tem que estudar sem parar, porque é algo que tem uma atualização assim gigantesca, contínua. Tem que ter vontade de estudar, tem que ter ou treinar para ter um espaço na memória, ou ter uma memorização boa, né? Eu, no caso, eu acho que eu tenho uma memorização seletiva. De algumas coisas que eu quero e memorizo, outras eu até, meu sistema até elimina. Então, essa questão dos nutrientes e tal, foi bem ao encontro, porque eu memorizei bem e eu tenho na minha cabeça inúmeras fórmulas, né? Você tem que conhecer as dosagens, tem que conhecer a sinergia, a interação, complementação de um mineral, seja na forma em pó, seja na forma líquida, né? Tem que fazer isso tudo. Ela surgiu nos anos 50, nos Estados Unidos, na região da Califórnia, descoberta por um bioquímico, não foi um médico, foi um bioquímico. Foi um bioquímico. Os não médicos, né, que trabalham em paralelo, eles têm uma contribuição também assim gigantesca, né, na ciência, né, na ciência médica, nessa ciência toda, e com descobertas fantásticas. Então, o Linus Pauling, né, ele viveu até cerca de 95 anos e ele começou a pesquisar altas doses de vitamina C e de vitamina E para diversos tratamentos. Então, ele preveniu câncer, ele desviou, protegeu o DNA de muita gente com as tecnologias que ele tinha nos anos 50, e 60, e 70. Então, ele ganhou 2 prêmios Nobel, um prêmio Nobel de Paz e um prêmio Nobel de Química, uma figura notável, e deixou essa contribuição fantástica, que, claro, as revistas pegaram e deram uma tonalidade de algo elitista e tudo, porque tem até uma explicação, porque os profissionais, eles que se aventuraram, né, que foram pioneiros, eles tiveram que investir um valor alto, eles trabalharam com a questão do soro, né, o soro endovenoso, né, aplicado na veia, e tem uns custos diferenciados, e aí foi associado a isso, aí alguns artistas passaram a praticar, se tratar com ortomolecular, e aí foi, é dos artistas e tal. E eu, no caso, eu procurei ver que nós precisamos fazer uma ortomolecular muito simplificada, né, via oral, entendeu? Via oral, os mineral líquido, adaptando ali no dia a dia da pessoa, o que ela pode fazer, e com bastante assim, educação no sentido de informação, para ela desmontar crenças, né, totalmente infundadas, porque uma das coisas que você deve perceber, porque você trabalha com a medicina chinesa, é que elas confundem o suplemento com o medicamento. Sim. Então ela pensa, se eu não estou sentindo nada, estou sentindo um incômodo, para que eu vou tomar remédio? Né? Quase sempre elas confundem. Essa. Aí eu fui descobrindo isso há muito tempo e tudo. Falei, bom, se eu estudo isso, e se eu gosto, e se eu oriento, eu tenho que usar em mim, né? Então eu utilizo, com certeza, há 24 anos, né, fórmulas diversas, e tem como que é um treino dessa consciência de que assim, eu não preciso estar sentindo nada para tomar alguma coisa. Seja não espera a doença se instalar, isso, né? Seja um chá amargo, seja uma água com cloreto de magnésio, que é também amarga, seja fazer um jejum intermitente, seja fazer uma outra coisa. Eu não espero acontecer. Eu vou fazendo as coisas, né? Então, assim, o que eu tenho de arrependimento é de não ter começado antes. E de não ter, talvez lá com 20 e poucos anos, por causa de infecção urinária, coisa simples, eu ter tomado antibióticos, como eu tomei. Entende? Porque aí a gente compreende que as pessoas pensam assim, não, mas é só um antibiótico, né? Não, mas é só um corticoide que tomou e tudo, né? Tudo muda, tudo cria modificações no corpo. A nossa vida... A biologia todinha é mudada. Bioquímica. A nossa vida, ela é o tempo todo como você muda um roteiro. Você faz uma escolha, você muda um roteiro. É como se fosse um trem que está cruzando com direita, esquerda, centro, direita, esquerda, centro. Você faz uma escolha, muda, vai refletir amanhã. Então, tudo que você faz hoje vai refletir amanhã. Você começa o tratamento realmente ligado à saúde,
vai refletir no seu amanhã, vai refletir nas pessoas à sua volta, vai refletir no seu rendimento profissional, seu rendimento de aprendizado, de escola, de tudo, na harmonia nas suas relações, vai refletir em tudo. E se você não quer, como eu falo, tem até vídeo sobre isso, se você ainda não quer cuidar da saúde de verdade, então você fica nessa superfície, calando sintomas, que a gente fala que a medicina oficial faz, não tem como, né, não ser. Você fica calando sintomas, tomando medicamentos até onde você puder, até explodir. Vai tomar a vida inteira, porque, vai tomar porque a doença crônica vai chegar. Vai chegar e vai ficar muito difícil de compensar. Até porque, quando você toma o primeiro e o segundo medicamento, geralmente o terceiro já é para corrigir o efeito colateral do primeiro e do primeiro, segundo. Vira uma bola de neve. Aí você vai colocando um quarto, você vai colocando um quinto, como eu vi na nossa experiência, que eu gravei, inclusive, tem vídeo sobre isso. Na minha experiência com idosos, em cidades como essa, em outras cidades, não sei se a sua experiência é parecida. Polimedicação. O paciente chegava entre 5 a 12 medicamentos. Ele chega. Assim, quanta reeducação precisa. Isso é comum. Para ele repensar aquilo, para ele ver com quem que ele esteve, que outro profissional ele quer se reorientar, porque também ele fica pensando, mas eu vou ficar ruim se eu parar de tomar e tudo. Então assim, nessa área do comportamento, né, nós tratamos, seguindo uma linha da psicoortomolecular, nós tratamos vários problemas que a gente chama afetivos, neuroemocionais, com nutrientes. E existe um professor, dois professores, um deles os dois são autoridades, mas eu estudei mais com Juarez Calegaro, que ele é um psiquiatra há mais de 50 anos, deve estar com quase 90 anos, é um gaúcho. Tem quase 90 anos? Quase 90 anos, ele tem uma cara de papo, assim, a pele lisinha, coradinha. Nossa! É uma atividade e tal, gaúcho. Uma inteligência também. Qual que é o suplemento que ele toma? Eu vou tomar também. Bom, né? Imagina, né? E um dia, inclusive, chegou uma paciente, eu estava no Rio fazendo os cursos, e uma paciente me procurou, eu fiquei sem jeito. Ela falou assim, doutor Alexandre, quero que você veja o tratamento para mim. Eu, sim. Aí ela falou, tô tomando tal forma. Você está se contando o quê? Juarez Calegaro. Você está de brincadeira? Você está de brincadeira? O que eu vou fazer com uma fórmula de Juarez Calegaro? Eu vou dizer que ela está maravilhosa. Ela está maravilhosa. Não tem o que fazer e tal, né? Foi uma experiência bem única também. Eu falei, olha, você foi com o top, você com o mestre do mestre, não tem nada para fazer. Mas então ele trabalha, por exemplo, com... até onde ele pode, eu acho que se ele não pode também, ele caminha outro que vai trabalhar. Ele não concorda em usar os psicofármacos, né? As medicações, por exemplo, antipsicóticas, né? Aquelas coisas usadas em esquizofrenia. Ele não usa como psiquiatra? Não. Ele vai até onde ele pode com a suplementação ortomolecular. Ômegas, né, em altas doses, né, aminoácidos em altas doses. Porque o que foi? O que aconteceu? Que eu fiz esse curso também no Instituto Neuroscience americano, que tem uma pessoa bioquímica que toca aí no Brasil. É o seguinte, sistema nervoso autônomo, você tem o simpático e o vago, né? Um acelera, o outro ceda, o outro tranquiliza. Sim. Existem os nutrientes que estão ligados a tudo isso, são como se peças. Quando você pensa em suplementação, você pensa em colocar pecinhas que estão faltando nessa engrenagem. Nas engrenagens que estão faltando, e que medicamento nunca vai fazer isso. Nunca vai. Nunca, de longe. Então você descobre ali, por exemplo, que o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, que agita, ele depende de glutamina, ele depende de ácido glutâmico, ele depende de uma forma de ginseng, que vai também entrar naquela via ali de formação, ele depende de um cálcio, ele depende de uma B6. Você vai ver que aí o inibitório, que a gente mais trabalha, que as pessoas estão mais precisando desacelerar. Sim. Então, a gente dá uma desacelerada, você tem um aminoácido no corpo, que ele também você tem um neurotransmissor no corpo, chamado GABA. O GABA, muito famoso, tem até remédio psiquiátrico com GABA. E você tem um GABA aminoácido, vendido nos Estados Unidos, assim, receitado assim, livremente. Então você trabalha com o GABA, desacelera a pessoa, você trabalha com o triptofano para melhorar o sono, você trabalha com o 5-hidroxitriptofano, uma forma mais direta do triptofano, para melhorar, para liberar a serotonina, para você começar a dar reação na pessoa, ela se perceber, ela melhorar a concentração, a estabilidade de humor. A gente trabalha assim. Entendendo a pessoa, o que ela precisa. Entendendo a pessoa e dando o nutriente, é uma fórmula para ela. E ela faz exames antes
De sangue? Pode fazer exames e a gente vai compreender algumas coisas do exame também. Sim. Se não deu tempo de fazer exame, a gente já começa também com algo que é mais fácil, mais inicial, entendeu? Mediante a uma anamnese. A clínica com a anamnese, o questionário. Eles falavam, os médicos antigos, né? A clínica tem que ser soberana. É lógico. Tem que sentar, você tem que ter a pergunta. Claro. Perguntas-chave. Eu tenho um questionário. O principal é isso, com mais de 40 questões no questionário, que por ali, respondendo o questionário, eu já tenho um bom início de tratamento para a pessoa. Depois pode vir exames que você pode complementar. Sendo que alguns exames, eu faço também. Alguns exames não são tão seguros para dosar vitaminas, porque eles não vão encontrar a vitamina onde você quer que ela esteja, que é na célula, né? Sim, na célula. Ela vai agir na célula, ela pode estar no plasma, mas não está ativa na célula. Você pode estar com sua B12 na média, mas você pode estar com uma subdeficiência de B12. Então, isso sempre tem um mundo, sempre tem algo mais, né? Sempre então, tem. A gente não pode se contentar. Por isso que a clínica números. É muito soberana. Você pode ter algumas enxaquecas que são realmente deficiência de B12, né? Tem diversas insônias que são... Aí você tem também problemas digestivo, que são... A pessoa pensa que é hiperacidez, é hipoacidez. Aí você vai, né, ver tudo uma regulagem. Mas um pouco no resumo disso, nós precisamos fazer as pessoas despertarem o amor próprio. Quando o profissional ele começa a conseguir isso, ele está no caminho certo. Uns pacientes têm um perfil, que eu tenho nesse meu texto da fator catalítico humano, que ela olha o diploma, vários diplomas, e ela sensibiliza em tudo com aquilo ali. Até que ela descobre que aquela pessoa ainda não vibra. Aí, ou seja, ela consegue abrir só uma porta, porque ela admirou o profissional, porque ele tem vários diplomas. Mas ela admirou o ego, na verdade. Ela admirou a primeira camada, que é o ego. E ela não conseguiu acessar o ser que está ali. Então, qualquer medicina, que se chama medicina, você precisa lidar com o ser, porque nós não somos só um ego, não somos só uma pessoa, ou um número de um registro profissional, imagina, né? Nós precisamos ser um ser. Então, por isso que os antigos falaram, como Hahnemann, né? Para ativar a cura no outro, é preciso sentir amor pelo outro. É preciso ter sensibilidade. Você lembra sobre... Teve até uma pesquisa, né, com o Ho'oponopono? Dr. Hugh Lane. Isso. Que os pacientes que ele atendia, praticando o Ho'oponopono para ele, tinham resultados assim 100%. 100%. Né? É uma onda... Que é o amor. É uma onda fantástica. Fantástica. Eu faço trabalho também acompanho também grupos de dependência química, de drogas, né? Eu introduzi também o Ho'oponopono e alguns mantras, né? Algumas meditações lá. Eles estão maravilhosos. Peço para eles visualizarem também a cor violeta, né? Sim. E mantralizarem o mantra da chama violeta, que é um mantra que é ligado à energia mais alta aqui das glândulas da cabeça. Sim. Então, ele tem um efeito medicinal aqui na hipófise, na glândula-chave, né, e todo o sistema hipotálamo, as glândulas principais do corpo. Isso que ele está falando dos mantras, o mantra ele é tão poderoso, primeiro que porque você repete. Então, você não faz o mantra só uma única vez, né? O indicado é que você repita várias e várias vezes. Por exemplo, existe até uma ferramenta para você fazer esses mantras chamada Japamala. Isso, ele tem as 108 bolinhas, porque você repete 108 vezes, o seu cérebro ele é linguístico, né? Então, o que você fala, ele já imagina. Então, quando você está falando e repetindo, e ele aprende por repetição. Então, a repetição é a mãe do aprendizado. Você introduz uma nova crença nele, na sua mente subconsciente, que é o seu sistema nervoso autônomo, que tem total relação com a tua parte de sentimento, que é o teu corpo, né? A mente subconsciente é a parte dos sentimentos, né? Não é a tua razão. E ela que controla você, porque 95% do que você faz, o teu comportamento, o que você pensa, vem dessa parte de você. Então, você repetindo, você vai eliminando as crenças limitantes, coisas negativas, aqueles pensamentos que você não quer ter, mas que vêm para você. Você introduz um novo programa, só que um programa positivo, do que você quer, da sua saúde, da sua felicidade, do amor. O Ho'oponopono, se você pegar as palavras, né, do Ho'oponopono e você passar a ter consciência e analisar, é um processo de cura interior, de curar a criança ferida, que todos nós temos, né? Então, todo mundo, na sua infância, em algum momento,
por melhor que tenha sido a sua criação, todos, você teve algum evento que traumatizou você. E nós somos programados, né, por pais, professores, políticos, padres, pastores, os P's, eu falo isso. Então, você foi criando esses programas porque você estava vivendo até os 7 anos numa onda cerebral da hipnose. A criança, ela está sendo hipnose, ela não tem escolha. É uma esponja, né, Ale? Faz um julgamento, é uma esponja. Então, é aí que os mantras entram. Então, quando a gente fala isso, nada mais é você começar a se sentir melhor por uma nova crença que você instala no seu subconsciente, que é a sua mente do sentimento, que controla você 95%, e é o seu sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso, você vê o sistema neuroquímico direto, você pensou, tanto tem experiência de fizeram com calor de universidade, nos Estados Unidos, mas ficou muito conhecido, né? Levaram, foram fazer um trote, né? Amarraram um rapaz numa linha de trem desativada, que não passaria o trem ali, o trem passaria alguns metros, talvez 30 metros ali depois, amarraram e colocaram uma venda nos olhos. Quando ele começou a sentir a chegada do trem, ouvir, né, aquilo próximo, morreu antes. Foi uma descarga adrenérgica, o corpo não aguentou a batida do coração. Não tem um estudo de um preso que ele ia passar pela ai, como é que fala? Nossa, agora me fugiu a palavra. Pena de morte. Pena de morte. E aí eles queriam fazer um estudo com ele, se ele aceitaria passar por esse estudo. Eles falaram para ele todo o processo que ia acontecer, né? Que ele ia ser uma morte que não seria dolorosa, que eles iriam fazer um corte nos pulsos dele, ele ficou numa maca alta, embaixo tinham 2 tigelas de metal, ou seja, quando caía, a gotinha fazia barulho. Eles colocaram um soro nele, mas ele não estava vendo. Eles falaram que eles iam cortar profundamente o pulso dele e que ia cair gotas de sangue ali, ia pingando, e que ia ser uma morte assim, que ele não ia ter tanto, assim, e não ia sofrer como se fosse... Você imagina a descrição disso aí, o que já causou nele, né? Eu li no livro de quem? Acho que do Joe Dispenza. Eu acho que foi no Dr. Joe Dispenza. E ele conta esse episódio, então eles contaram para ele como ia ser a morte. Então, o sistema nervoso autônomo dele foi sugestionável a todo o processo, até ele ter a parada cardíaca. Né? E detalhe, o corte foi superficial, o que pingava não era o sangue, o que pingava eram gotinhas de soro. Só que ele não estava vendo. Ele sentiu o corte. Foi. Ele morreu como tinha que morrer se tivesse sido realmente feito o processo. Olha que sugestão poderosa. Né? Poderosa. Como outros estudos com pacientes, que eu até falei num outro episódio, pacientes que passaram por cirurgia ortopédica de joelho, em que o médico abriu e fechou, não fez nada, e o outro grupo, ele realmente operou todos os pacientes. E aí é tipo um placebo, só que muito mais... Né? Pela radical, sugestão. Né? A fé trabalha assim. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com relação à parte da sugestão, né? Quando eu falo dos P's que nos programaram, quando eu falo dos mantras, para você estar consciente, despertar e você começar a fazer engenharia reversa. Teve um outro vídeo que eu assisti, eles pegaram um jogador de basquete de ponta, atleta de ponta. Olha a influência das pessoas na nossa vida, né? E uma menina que nunca tinha jogado basquete na vida, né? Então, vendaram os olhos, só que tinha uma torcida. Ela ficou com os olhos fechados, ela jogava a bola sem saber se estava acertando ou não acertava nada, só que ela não estava vendo. A torcida ficava gritando, muito bom, incentivando, isso aí, mais uma vez, assim, acho que demorou uns 5 minutos. Quando tiraram a venda dela, olha como a nossa mente não sabe o que é verdade, o que é mentira e como o seu corpo é condicionado a obedecer, né, o comando do sistema nervoso autônomo. Ela passou a acertar as cestas. Por quê? Porque ela recebeu todo o incentivo e ela acreditou, vendada, quando tiraram um sentido dela, que ela estava acertando. Já o cara que era o atleta, que acertava todas as cestas, foi vaiado quando estava com a venda. Vaiaram. Quando tiraram a venda, que ele começou a jogar, ele começou a não acertar nada. E ele é um cara que acerta super longe. Ele falou assim, ele não acreditou. Ele falou assim, meu Deus, como que eu não tô conseguindo? Como que eu pude desaprender uma coisa que eu treinei a minha vida inteira?
Para você ver o que é sugestão. Poderosa. Então, o ambiente que você está inserido, as pessoas que você convive, por isso que a gente fala muito isso, né, Ale? Do ambiente que essas pessoas estão, o que elas assistem na TV, os filmes que elas veem, tudo, né? O nosso sistema nervoso autônomo, ele é muito sugestionável, né? E a psicoortomolecular, ela vai entender isso tudo. Ela vai ligar a parte química, biológica, com a parte emocional. Quando uma pessoa me fala assim, o cliente fala assim, ô Alexandre, eu estou tratando agora, eu estou indo numa terapeuta, e ela está me explicando sobre a ansiedade, sobre a depressão. Aí eu pergunto, se eu perguntar, né, porque eu já sei que ela... Mas você está tomando alguma coisa? Um fito, um floral, ou uma fórmula ortomolecular? Ela disse, não. Eu falei, poxa, fica difícil. Fica difícil. Fica difícil. Sem uma interação bioquímica e nutricional, você mudar comportamento, fica muito difícil. Porque o comportamento... Quando você toma uma gotinha de um mineral, por exemplo, lítio com selênio, ele já vai em série, ele já abre ali vários circuitos ali, sabe, de harmonia, de bem-estar, de acolhimento, vai juntar também a ocitocina, ele vai juntar, fazer coisas... então, gente. Ele vai fazer coisas que você não vai conseguir se não tiver aquela entrada do nutriente no teu corpo, não tem outro caminho. Mas tem gente que ainda insiste, fala, não, mas se eu fechar os olhos e eu pensar e tal, mas não chega a isso. Você tem algum bem-estar. Tem que ter uma ajuda. Você tem que ter aquele estímulo ali. Tem que ter aquele estímulo. Então, por isso que eu te falei, que a gente trabalha muito, tiramos pessoas sem número de pânico, pré-pânico, né? Esse estado que eu chamo, não está catalogado, mas de autoabandono, né? Tem pessoas aí que elas parecem brilhantes, produtivas, elas podem estar depressivas, sim. Elas podem ter ido no médico e não ser detectado. Eu consigo, pelo perguntas chaves e pela radiestesia, atestar e, tipo assim, né, ver o nível de depressão que a pessoa está, depois eu explico para ela, e explico até o que está acontecendo com ela. Quando ela vem na consulta, ela sai da consulta sabendo mais sobre ela do que ela entrou. É igual com a medicina chinesa. Porque eu não vou chegar e falar assim, mas seu exame diz isso. Eu vou dizer, está acontecendo com você isso emocional, seus pensamentos estão assim, então, tá. Não é o objetivo fazer nenhuma adivinhação, obviamente. Mas é para envolver, para mostrar a ela... O autoconhecimento para ela. Quanto que ela está diante de algo que vai mostrar um caminho para ela. Né? Sim. Então, na medida que ela faça a adesão ao tratamento e seguir, tudo vai melhorar. Então, um tema que eu quero trazer, se tiver um outro convite aqui, é falar sobre a depressão. Vou trazer várias perguntas, várias coisas para você trabalhar, porque está assim, é epidêmico a depressão, e nós não temos ainda um olhar treinado, de modo geral, para identificar a depressão no outro e muitas vezes na gente. Porque é claro que ela pode vir e pode ir embora em 20 dias, 20 e poucos dias, 30 dias ela pode ir e vir. Mas ela está passando e está pegando. Então, assim, a gente está vivendo como se fosse mesmo, não tem como comprovar isso, né? Mas assim como tem os vírus biológicos, né? Você tem vírus emocionais, que são vírus novos, que o ser humano não conhecia. Por isso, se você tiver a chance de entrevistar mesmo pessoas para falar, elas vão dizer que estão sentindo coisas, Josiane, pesadas, que elas nunca sentiram na vida. Angústias, medos, paranoias, entende? Estados de pré-pânico, coisas que elas nunca sentiram, porque realmente está sendo impactado por ondas, né? Porque você tem um efeito borboleta. Então, uma bomba que estoura lá no Oriente Médio vai refletir, por exemplo, no Brasil, em todo o planeta. Então, nada está separado, tudo está interligado. Então, tudo está ligado. Então, quando você tem muito sofrimento numa parte do planeta, vai refletir em todo o planeta. Então, se você pensar que tudo é vibração, então nós estamos passando assim uma onda fortíssima de toxinas emocionais, né? Que estão nos impactando. Então, e é por isso que é tão importante cuidar mais ainda. A física quântica vir agora se cada vez mais forte. Com as medicinas, sim. Para as pessoas entenderem, né? Que tudo vibra, sim, que tudo é energia, tudo vibra. Que então, tudo está ligado. Se tem pessoas morrendo em série lá na faixa de Gaza, vai refletir em todos os lugares, a gente não está isolado, entende? Então, estão passando muitas coisas e os nutrientes podem ajudar. E uma coisa que ajuda também nesse processo de autoestima, para abrir para autocura, são as essências florais, né? Dr. Bar, mas eu uso as australianas e californianas, né? São excelentes porque elas tratam também as glândulas do corpo, tem os florais para as glândulas e tem os florais para esses centros emocionais dela, né? Então, a gente começa também, já no primeiro mês, um processo de limpeza emocional
com essas essências vibracionais. E elas são efetivas, porque eu conheço há mais de 30 anos, né? E eu não parei de tomar, porque eu não fiquei bom ainda. Mas esse é o processo. Ale, fala pra gente sobre as fórmulas nutricionais personalizadas em que elas consistem na associação dos minerais, vitaminas e aminoácidos. Sim, elas são totalmente diferentes, é uma outra geração, diferente de multivitamínicos, que não existe isso aí. Então, o que a gente foi estudando, e está muito claro, é que o mineral, para ele funcionar, ele precisa ser um mineral quelado. É um mineral que ele vem associado a uma outra molécula, muitas vezes a um aminoácido, muitas vezes, né? E ele vem numa forma que ele consegue passar pela via digestiva, né, até chegar muitas vezes no intestino delgado e tudo, e ele vai passar por vários processos de acidez. Se for um mineral que ele não tiver preparado, ele vai perder, não vai ser aproveitado, não vai chegar onde tem que chegar, entendeu? Entendi. Então, por isso ele vem revestido, ele vem passa por um processo de quelação, os quelados, né? Tem também os aminoácidos também, que eles vêm também trabalhando vários setores, etapas da digestão. Se dá, por exemplo, um mineral quelado com aminoácido, ele vai trabalhar isso e vai trabalhar efeito detox, coisa que você escolher. Efeito detox e o efeito tranquilizante. Nós trabalhamos muito no dia a dia com minerais, vitaminas e aminoácidos voltados para a função detox, a função tranquilizadora e a função de melhorar a digestão, as enzimas, porque se ele não estiver funcionando enzimas também aqui em cima, no meio, vai estar tudo um problema só. Inclusive a questão que a gente reduz também, para ver muita queixa de compulsão alimentar, né? Vontade de comer muito, vontade de comer doce, sem parar. A gente trata isso também com as fórmulas nutricionais. As fórmulas nutricionais também nós tratamos, levantamos a imunidade da pessoa, diversas formas, né? Alguns com fito, que é importante, só que o fito você não tem no organismo, mas o mineral você tem no organismo. Você tem. Então, quando você dá um zinco, um selênio, um cobre... Você suplementa. Você está dando munição para o seu armamento interno. Interno. Entendeu? Mas quando eu dou, por exemplo, ashwagandha, por exemplo, que é um fito indiano, ou quando eu dou sumiu o nome aqui agora, astragalos, por exemplo, ou o agáricos... Esses são indianos. Ou agáricos e tudo... eu não tenho no organismo, ele vai entrar em vias ali, né? Vias bioquímicas, vai se associar, mas eu não tenho no organismo. Mas quando eu dou zinco, selênio, cobre, eu tenho no organismo, né? Que são minerais também antioxidantes. Então, tem uma frase da nutrição funcional, que até tinha a camisa, que era assim, proteja seus genes, pratique nutrição funcional. Ou seja, se a gente não quiser ter algumas doenças do amanhã que você vê no seu vizinho, você vê na sua família, é importante agir hoje, o quanto antes, né, com essa medida inteligente, que é cuidar, proteger os seus genes com nutrientes. Uma das explicações é que em cada célula, nós somos formados por trilhões de células, mais de 300 trilhões de células. Em cada célula nós temos, dentro da célula, uma caixinha ali que protege o DNA, filamentos de DNA ali, né? Várias transcrições, codificações ali. Em volta tem a parede, a muralha da célula. Quando a célula está passando por muita agressão ambiental, de má alimentação, de estresse, de radiação eletromagnética, de estresse medicamentoso, ela pode romper a barreira. A barreira que é a integridade, né? O círculo, a porta, pode arrebentar esse grau de toxina e lesionar o DNA. O DNA. Lesionou o DNA, informações de doenças que poderiam não se manifestar, vão se manifestar muitas vezes de maneira... epigenética, né? Epigenética. O ambiente, drástica. ele sinaliza o gene, né? Totalmente. Que sinaliza a doença. E a boa notícia no meio da epigenética é que o estilo de vida, junto, por exemplo, com uma reeducação nutricional, né? A administração do estresse e tudo, ela impacta em até 85% na resposta entre saúde e doença. A sua saúde pode melhorar 85%, desde que você instale, segundo a epigenética, um novo estilo de vida. Um novo programa. Um novo programa. Então, se a pessoa tem dúvida disso, ela deve perguntar para quem conhece. Para quem conhece. Não perguntar para quem não conhece, né? Porque exatamente. Senão você não vai sair do como lugar. Como que eu conto um livro que eu não li? Né? Como é que sim? Então, eu acho que o que falta muito para as pessoas é informação, e as pessoas têm que colocar um pouco a parte da... como eu posso explicar uma palavra que seja mais assim, leve?
deixar um pouco de lado a ignorância, digamos assim, né? Ignorância, o desconhecimento, porque o preconceito também, ignorância com preconceito, porque as pessoas têm uma tendência a ter preconceito do que elas não conhecem. Elas falam mal, existe. Criticam, e é por isso que a gente está onde a gente está. Ó, a medicina chinesa, hoje ela está mais forte. Por quê? Porque hoje nós temos a epigenética, a física quântica, a neurociência, né? Hoje se fala muito do estado emocional, do burnout. Precisou as pessoas ficarem tão doentes emocionalmente e fisicamente para que a medicina chinesa começasse a ser vista com outros olhos. Mas quando eu comecei há 13 anos atrás, e até hoje tem gente que acha que a acupuntura é só para dor. Infelizmente, né? Infelizmente. Você sabe há quanto tempo eu conheço a acupuntura? Eu vou falar com uma honra que você não tem ideia. Porque eu tenho uma veneração à acupuntura, assim. Para mim é algo sagrado, assim. Mas é sagrado. Sabe há quanto tempo eu conheço a acupuntura? Eu vou pensar rápido aqui. Você não vai acreditar. 38 anos. É muito tempo. 38 anos, eu era um garoto. Estava acompanhando minha mãe em hospital e estava muito estressado. E eu entrava no consultório de acupuntura, saía outro. Ressuscitava, eu falei, cara, isso existe. Ela nos traz uma vitalidade, tem uma clareza de pensamento. Energia. Como você consegue entrar no local e sair com uma clareza e ficar dias, que isso para mim é de um valor assim absoluto, né? Uma clareza de pensamento, sair da confusão dos pensamentos com umas agulhadinhas. Então, é por isso que eu falo, a gente não precisa esperar a doença para se tratar. Então, a medicina chinesa, ela vem para prevenir as doenças. E você nunca vai comparar um oriental com o ocidental. Por que você acha que o oriental vive como vive, com tanta qualidade de vida? Pelas práticas, não só da acupuntura, como das fórmulas magistrais chinesas, que, aliás, a fitofórmula que eu tenho orgulho, né, de trabalhar com ela há tantos anos, a minha prática clínica há 13 anos com a medicina chinesa, na avaliação da acupuntura, é fazer acupuntura no paciente e prescrever as fórmulas magistrais chinesas, atuando não só no tratamento do que o paciente tem, fisicamente falando, no caso de uma lesão, ou fisiologicamente falando também, entre outras doenças, mas principalmente nesse quadro emocional. Então é por isso que os pacientes assim têm uma resposta tão rápida, né? Porque a fito ela vai agir internamente. E a acupuntura, ela vai complementar. Então, essa clareza que você saía do consultório, que o paciente sai da sessão de acupuntura assim, a erva chinesa, ela vai trabalhar o que a gente fez na acupuntura nos outros 7 dias da semana. Ela vai prolongar então, ela mantém esse tratamento em casa para mim, né? Então, de tudo que foi agulhado. Então, a acupuntura, ela tem um poder de aumentar a tua produção química desses neurotransmissores do prazer, do bem-estar, e com isso você aumenta a sua imunidade, você equilibra o seu estado emocional. Como que a doença vai entrar? Por isso que o oriental chega dos 90 anos, centenário, lutando judô, assim, né, numa facilidade. E uma prova maior disso, a pessoa que faz acupuntura tem essa sensação que ela está flutuando. Como que você acha que os animais ficam com as agulhas, os gatos e os cachorros, sem ninguém segurar? Para analisar um gato fazendo acupuntura. Como eles aceitam bem a medicina chinesa? Porque eles estão totalmente relaxados. E eu gosto de comparar muito, assim, para trazer clareza para os pacientes, assim, né? A questão da crença, né, em acreditar no tratamento, que eu falo assim, por que você acha que o animal responde 100% à acupuntura? Porque ele não está julgando o tratamento ali. Não tem uma interferência de julgamento. Né? Isso é sombria porque é confusa. Né? Então, aquela pessoa que vai para esse tratamento, que não é mais alternativo, como se falava antigamente, né, que é um tratamento de verdade, é uma medicina de verdade, acreditando, como em qualquer outro tratamento, ortomolecular, radiestesia, o RPG... quiropraxia, osteopatia, qualquer tratamento. Se você acreditar no tratamento, já está sugestionando o seu sistema nervoso. Se precisar de depoimento da acupuntura, eu mesmo vou te dar inúmeros, viu? Com toda a ênfase, com toda até uma paixão, mas uma paixão muito realista, porque realmente é excepcional. E a MTC, ela tem, além da acupuntura, tem, no caso, claro, que é a fito, né? Tem outras técnicas. Eu gosto muito do mocha, mocha. que em alguns ambientes não é muito apropriado por causa do odor e tal.
O moxa, para algumas situações também, é de uma rapidez. Muito. É questão idoso, de puxar umidade, puxar fragilidade, muco, idoso, secreção. muco, secreção. É minutos, você dorme, você faz um negócio à noite, você acorda. Sabe, aqueles idosos fraquinhos, com as pernas geladas. Dá uma levantada assim, ó. Aquele animal que estava sem andar, arriado. Entra com a moxa para ver, com a moxa. Então, e nós temos ervas chinesas que fazem o papel da moxa. Fazem. Que dão esse aquecimento. Exatamente. Trazendo todo esse tratamento desse aquecimento, isso. Então, você equilibra o yin yang do paciente, né? Então, é uma visão, assim, muito completa. É um olhar do todo. E quanto mais ferramentas a gente tem, por exemplo, a parte postural, o paciente alinhar a postura, tudo tem uma causa. E o corpo, ele não fala, ele grita, né? Como diz a Letícia, que esteve aqui no programa. Ele grita, então ele dá sinais. As pessoas ficam assim, não, mas foi do nada. Que não é do nada. Você já vinha sentindo, mas pela crença de ir lá na farmácia, se automedicar, tomar aquele anti-inflamatório, né? E assim, na tua visão da psicoortomolecular, uma pessoa que vive com dor, sentindo dor física, com uma lesão, que só mascara, vive em processo inflamatório, com dor na coluna, irritada, fala para eles das consequências emocionais, biológicas e químicas no cérebro dessa pessoa e na saúde dela. Só o fato dela viver todo dia sentindo aquela dor e ela acha que isso é normal. Pois é, casos difíceis, né? Não chegam tanto pra gente casos assim, creio que chegue mais pra acupuntura, né? Na ortomolecular não chega tanto. Mas a gente, quem quiser ler, tá tudo disponível aí, né, gente? Assim, se você tá tomando esse tanto de medicamentos, analgésicos, como é que o Michael Jackson morreu? O maior ídolo pop de todos os tempos. Supermedicação. Foi. Polimedicação. Ele contratou um médico para morar no terreno, no condomínio dele, para ele ter o médico aplicar injeções para dores. Ele nunca foi realmente tratar, ele sempre foi controlar sintomas. Então, quem está nessa prática, nessa superficialidade, nesse engano, né, de controlar sintomas, vai ter um preço muito caro, né? Porque também a chamada, é um assunto extenso, né? A microbiota, né, intestinal, né? Esse mundo de bactérias funcionais, com suas funções ali, está totalmente, extremamente desorganizado, né? E o bom humor, um bom funcionamento também do cérebro depende do intestino. Intestino total. Que foi descoberto que ele tem uma independência que não era estimada antes, e ele manda, ele tem vias, né? Vias aferentes de controle sobre o cérebro. Então você está bombardeando o seu intestino, que vai depender do seu humor, até mesmo a sua resiliência, o suportar situações difíceis e superar, porque você tem uma péssima qualidade das suas bactérias, chamada desse mundo intestinal, que você bombardeou com corticoide, com anti-inflamatório e com antibiótico. Imagina, e aí então, somado a isso, e olha só, Ale, olha só que interessante, né? Essas medicações alteram, desregulam toda essa microbiota, e aí isso age no seu corpo de maneira sistêmica, né, causando várias outras compensações de outras doenças a virem a se instalar, porque vai indo por efeito cascata. E aí o paciente está tomando essas medicações, causando isso no intestino, repercutindo de maneira sistêmica, e o remédio não tira a tua dor mecânica. Quem é a pessoa aqui que saiu da crise de coluna, uma hernia de disco, tomando medicação? Uma hérnia que já está aí num estágio 2, uma artrose, a pessoa vive tomando remédio porque não sai. E aí junta, né, a quantidade de remédios que ela fica tomando, porque ela não trata da maneira correta a dor dela, porque o remédio não é tratamento, e o fato dela viver com dor, ela vive estressada. E os hormônios do estresse sinalizam o gene negativamente. São eles que sinalizam. É como se você vivesse correndo do predador 24 horas do seu dia. Então, a pessoa ela vive num estado emocional de estresse, né? E aí ela desencadeia outros problemas, ela começa com uma ansiedade que vai para o pânico, ela cai num processo de depressão. Com certeza. E aí vem e outras doenças autoimunes, psicossomáticas, o próprio câncer, né? O câncer já tem várias comprovações. Ele é um dos topos da doença autoimune, então você vê aí tudo. Aí se você pensar, não é preciso ser inteligente não, você pensar assim,
esses medicamentos que tem, estão tratando realmente isso? Estão tratando realmente? Às vezes você faz essa pergunta e vê que a resposta que vem. Mas o que eu vejo muito na minha prática clínica? Os pacientes, eles não têm uma orientação, porque é como a gente estava conversando, ele tem dor, ele vai primeiro no ortopedista, ele vai passar remédio, e na visão dele, já tá com essa hérnia, já tá com essa artrose, não tem mais o que fazer, ou opera ou fica assim. A senhora vai tomar sempre esse remédio aqui. Mas o que eu tô querendo te dizer é que existem, por exemplo, profissionais como você dando esse recado, e outros profissionais parecidos dando o seu recado. Não é, de repente, no Fantástico, num programa de domingo, de milhões de público, de audiência. Mas tem pessoas dando esse recado para essa mentalidade mudar. Eu fiquei feliz porque teve um episódio do Fantástico há pouco tempo, falando, pela primeira vez que eu acompanho assim, numa mídia tão forte, né? Que 80% dos casos da hérnia de disco não são cirúrgicas. Eu falo isso desde que eu tô formada. E quando as pessoas operam sem nenhuma necessidade, elas não trataram a causa, né? Então o corpo, ele é uma máquina tão perfeita, ele tem poder de autocura, desde que os meios estejam livres. Então se eu não dei oportunidade, se eu não desobstruir os meios, fazendo esses tratamentos que nós estamos comentando aqui, que eu trabalho, que ele trabalha, tem tanto a parte também nutricional, com uma nutricionista, as pessoas não vão nem numa nutricionista. Elas fazem um plano alimentar por conta própria. Não, mas elas não seguem. Quando recebe o plano também não segue. Também não segue, porque é uma questão de amor próprio, mentalidade, de querer a mudança. Fica uma contradição, né? Fica. E eu estava com uma aluna que estava dando aula, duas alunas do Rio, nutricionistas inteligentes, alunas minhas, e ela estava falando assim, sabe o que eu fiz, Ale? Experiência muito engraçada. Assim. Eu selecionei, eu falei, eu estou falando sozinha com esses pacientes aí. Então eu vou selecionar um grupo que eu vou dizer que eu vou mandar o plano alimentar por e-mail, eu vou deixar anotado aqui. Eu vou dizer que eu mandei para todos, eu mandei só para metade. Todos receberam o plano alimentar deles, estão fazendo, tá bom para você? Olha que legal. Você entendeu? 5 que não receberam, disseram que receberam, estão fazendo. Para você ver o nível de coerência que as pessoas têm com essa questão de mudar a dieta e de seguir cardápio alimentar. Então, mas é porque também as pessoas... É muito frustrante para o profissional. Mas é que as pessoas também, área, elas já estão com uma alimentação muito viciada, né? Em prazer imediato, né? Totalmente. Então a pessoa está acostumada. Então quando vem aquele plano alimentar para a pessoa reeducar, mudar... Assim, nós somos seres de hábitos, né? E fica muito complicado, você tem que querer muito, o desejo de querer mudar tem que ser maior para vencer o teu hábito já instalado. E aquele hábito em volta a você. Por exemplo, se eu for no restaurante, ou talvez, não sei, cada um for no restaurante, quem não bebe refrigerante, vão vir todos os garçons do salão perguntar a mesma coisa, se você vai beber alguma coisa. Sim. Porque vai ficar uma piada, né? Nós somos condicionados. Parece que você vai entalar. Você não pode, uma pessoa não pode comer um prato, sei lá, comer sem beber coisa, nada. Sem beber nada. Então, quando você não bebe, parece que causa um incômodo neles, né? Então, a coisa vai assim, vai beber nada? Vem 5 perguntar. Então, a gente tem que fazer o nosso caminho, que é o caminho individual, não é o caminho grupal, né? É um caminho de autoafirmação individual e que ele independe de aprovação social. Aí isso já é um teste maior para a pessoa. Porque se você ainda depende muito de aprovação social, então você vai seguir essa maré que não está indo bem, que as pessoas comem de tudo, mas é só um pouco, mas é só hoje, é só final de semana. Aí você faz uma série de coisas com o seu corpo, fica difícil, né? Condiciona o corpo. Mas assim, você tem que criar realmente condicionamento bom. Incluir o condicionamento bom, que o condicionamento ruim, ele vai ceder. Assistir bons vídeos, ler bons textos, que vai entrar aquilo que é de uma frequência mais pura, e o que estiver mais impuro vai ceder espaço. Eu tenho experiência de feedback de pessoas que só de assistir minhas palestras, elas já iam mudando assim repentinamente, sem nem entrar em tratamento. Sim. Que a palestra também já é um tratamento, mas sem ter uma prescrição para elas já iam melhorando só de ficar escutando aquilo ali. O que não dá é para você fazer o que todo mundo faz. Olha o pronto-socorro, as UPAs, como é que estão lotados. O que eles fazem? Eles bebem 1 litro de refrigerante no almoço, de repente 1 litro na janta. Eles se enchem daquele açucarado e eles comem correndo, e eles comem qualquer coisa, comem calorias vazias, tudo desregulado, entende? E dormem mal, e sabe? Eles fazem tudo. Então, assim, quer fazer o que todo mundo faz, o caminho é largo. Quer criar uma disciplina, o caminho é mais estreito, você precisa abrir mão de algumas coisas. É mudar o hábito de ser você mesmo, né?
Isso. Porque nós somos seres de seguro, hábito, sim. né? E quando eu falei para vocês da mente subconsciente, que é 95% de você, porque com os teus 5%, que é a mente consciente, você até quer mudar. Mas o teu corpo já foi condicionado e ele é a tua mente subconsciente. É assim que você dirige e nem percebe que está dirigindo. Então, primeiro, a pessoa fala assim, tá, então como que eu faço para poder começar a fazer engenharia reversa e descondicionar? Estando consciente do seu subconsciente, prestando atenção nos seus hábitos de vida, no seu comportamento, tendo autoconhecimento de como que você se sente, como que você lida com as situações, com os desafios que aparecem para você. Você tomando essa consciência, o que você come, se você faz atividade física, são vários fatores. Você começa a fazer a engenharia reversa, fazendo com que o seu corpo volte a ser o servo e a mente volte a ser o mestre. Então, você começa a descondicionar o corpo. Como? Com esses tratamentos que ele trabalha, a prática ortomolecular, psicoortomolecular, a medicina chinesa, a acupuntura, as fórmulas chinesas, a atividade física, a meditação. Eu amo meditação justamente por isso. Porque da mesma maneira, e isso eu posso falar para vocês aqui, olha, com total convicção, que eu sou formada em educação física, que eu fui personal anos da minha vida, que nós condicionamos o corpo do nosso aluno a atingir o objetivo que nós queremos, seja de emagrecimento, aumento da massa muscular, tonificação. Existe um processo para condicionar o corpo e exige um tempo mínimo. A meditação, ela condiciona o seu corpo a ser descondicionado dos hábitos antigos do eu do passado. Essa aqui é a realidade. Então, quando você está ali, ó, tranquilizando a mente, né, trazendo ali, baixando as tuas ondas cerebrais, respirando, oxigenando o seu cérebro, trabalhando o teu sistema vagal, né? Sim. Porque o próprio diafragma vai estimular o nervo vago, que tem relação direta com o sistema nervoso parasimpático. É todo um processo. O teu corpo, no começo, ele começa a querer sair dali, né? Porque ele quer voltar a fazer o que ele fazia. Exatamente. Aí ele manda aquela informação, mas já são 8 horas. Essa hora você está tomando café, você já brigou no trânsito, você já não sei o quê, que é o teu hábito. Aí se você continua e não levanta, ele para, ele fala assim, ele se rende. E aí você entra como no processo de condicionamento? Repetindo, repetindo, repetindo. Igual você vai para a academia todo dia, fazer aquele treino com o seu personal para adquirir o condicionamento físico, o emagrecimento, o ganho de massa muscular, a hipertrofia, aumento de força, seja o que for o objetivo do seu treinamento. Então, a meditação, Ale, eu vejo ela como uma ferramenta muito poderosa, né, de condicionamento e que vai ensinar essa pessoa a se autorregular emocionalmente e que vai ajudar esse corpo a desobstruir os meios e entrar no processo da autocura. Eu comecei a praticar tem meses. Tem ganhos absolutos. Absolutos, estudos que comprovam. Um deles é a neurogênese, né? É estimular o nascimento de novos neurônios. Exatamente. Que eles só conseguem nascer, ter esse estímulo, né? Claro, depende de uma nutrição, boas de ômegas e tudo, e alguns elementos, mas ele tem que ter esse ambiente que seria o estado alfa cerebral. Alfa cerebral, você tem que estar com uma frequência cerebral entre 7 e 14. É que acontecem as maravilhas, as curas, os milagres, as mensagens. Até porque você vai começar, através, né, dessa neurogênese, 7, 14. Ter novas sinapses ali, novos disparos, né? Novos espelhamentos neurais. Novos circuitos de aprendizado. Você está aprendendo a se centrar. A neuroplasticidade. Depende da neuroplasticidade, porque você vai ter porque você vai abrir novas sinapses, você vai abrir novos, como se fossem músculos, né? Você vai fazer uma musculatura. Isso. Uma neuromusculação. Neuromusculação. Então, está provado também que o cérebro aumenta de peso. Gente, é fantástico. Conforme você utiliza mais o cérebro, é fantástico. Aumenta de peso. E o pessoal fala brincando comigo, que eu acho que deve ser uma piada, né? Que alguns bonés não cabem na minha cabeça. Mas isso aí fica para outro dia. Fica para outro dia. Olha, Lê, que programa assunto, incrível, quanto assunto. A Berta é uma das responsáveis. Exatamente. E assim, eu fico muito feliz quando eu trago esses profissionais aqui, né, que tem essa visão, né, essa visão tão ampliada do mundo, do ser humano, de ver a pessoa de maneira individualizada,
né? Totalmente. E quando envolve ainda essa parte toda da física quântica, né, que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, dentro de toda uma ciência de um embasamento que já começou com Einstein, né? Eu fico muito feliz, porque isso me traz esperança. E eu sei que daqui a geração do meu filho, né, tá com 11 anos, essas crianças, elas vão ter uma outra medicina, um outro processo de cura, né? Até um outro nível de consciência, uma outra maneira de ver as pessoas e o mundo, as situações. Outra saúde emocional, digamos assim, né? Do que a que nós tivemos. Outras possibilidades. Porque vão ficar mais claros os dois caminhos, né? O caminho do tóxico e do ilusório, e o caminho de você fazer coisas detox e mais de real, realidade pura, né? Porque a pessoa... esses graus também de toxinas, segundo também o oriental, eles turvam o nosso entendimento. Sim, também. E essa terceira visão, e uns associam, eu não sei, acho que isso não tem comprovação científica, de que turvam, de que alteram a função da pineal, né? E a pineal é uma glândula, até certo ponto, misteriosa, que ela é composta de partículas de cristais. Sim. Então, ela é uma glândula também relacionada com o sétimo sentido, com o extrasensorial. Então, essa pineal que o ser humano tem, querendo ou não, ela é também turvada, é também limitada por má alimentação. Sim, até porque se os alimentos tudo que forem... ele ingere de ruim, inclusive programações ruins, né, de filmes e tudo, também. você fica entupido. Então, essas gerações, elas vão ter essa clareza entre o que é tóxico, iludido, e o que é detox, está fazendo um detox que é mais puro e mais real. Isso já é um ganho e tanto que a gente está deixando, né? Porque, por exemplo, se eu já fiz mais de 300 palestras, mais de 100 e tantas participações em TV e rádio, eu estou deixando aí também, né, esse semear de várias possibilidades, reflexões, né? Então, tem um pensador que ele fala assim, né? Eu não posso te ensinar nada, eu só posso estimular você a pensar. Exatamente. Entende? É uma coisa por aí, né? Porque aí... E aí Sócrates também falava, né? Toda pergunta que você faz, a pergunta que move o universo, as perguntas são as respostas. E toda pergunta que você faz ao outro, dentro você já tem a resposta. Sim. Então, se a gente puder, então, ser essa pessoa que a gente faz as pessoas pensarem mais um pouco, já está bastante no caminho. Já. A gente conseguir colocar, além do conhecimento teórico, prático e tudo, essa questão da empatia, da sensibilidade, do afeto, junto a isso tudo, a gente vai conseguir abrir o coração das pessoas. E segundo aqueles que sabem muito mais do que eu, eles dizem que isso é o principal. É o principal. Conseguir abrir o coração não das é pessoas. dar o peixe, é ensinar a pescar. Eu gosto muito dessa frase também. E quando as pessoas começam a ter acesso a esse conhecimento, a internet ela tem esse lado muito bom, né? Ela tem um alcance extremo. E se as pessoas tiverem esse conhecimento, é que muitas têm o conhecimento e não absorvem ele, né? Por quê? Porque tem toda uma questão de crenças envolvidas. Então, e tem a ver também com o amor próprio. A pessoa quer mesmo melhorar, ela quer mesmo essa mudança de hábito, ela quer deixar de ser o eu do passado e fazer um eu do futuro, cuidando primeiro de si, né? E muita gente que não tem um amor próprio cuida de todo mundo, mas não cuida dela. Então ela não percebe que se ela não tá bem, como que ela vai cuidar do próximo, né? Como que ela vai cuidar do outro? Entende? Fica no meio do caminho. Vou te dizer, dentro do que você falou aí, que eu concordo, tem no fator de intoxicação. A pessoa às vezes está tão intoxicada que ela não consegue se dedicar a algo nem aprender, a se concentrar e aprender. Tá? O nível de toxina que está no corpo dela. Por isso que eu trago aqui muitas nutricionistas, né, para falar sobre isso. A última, ela já viu 2 vezes, ela é especialista em intestino, né? Então ela falou muito no programa isso, o quanto que a alimentação inflamatória, na hora que ela cai no intestino, é como se ela abrisse aquela redinha, né? E as bactérias ruins entram na corrente sanguínea de maneira sistêmica, até isso é muito grave. até pela ajuda do vago. Hiperpermeabilidade intestinal, né? Você vai causando uma irritabilidade, parte vem de medicamentos. Sim, também, ela falou sobre isso. E nós falamos sobre nutrição e depressão. Sangue. O quanto que a alimentação está relacionada com o estado emocional, né? Porque o intestino é o seu segundo cérebro. Sim. Então é muito bom a gente trazer esse conhecimento para as pessoas, porque por mais que também que os pacientes façam todos esses tratamentos, se eles não tiverem consciência, né, do combustível que eles estão colocando dentro do veículo deles, que é o corpo,
isso vai ter uma repercussão muito negativa para a saúde deles de uma regra geral. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada, Alê. Obrigado, eu quero parabenizar você, um profissional com tanta bagagem, com tantos anos, né? Se eu comecei com esses estudos em 2009 e senti no começo muita dificuldade, né? E hoje está cada vez melhor, mas no começo foi difícil quando eu comecei a trabalhar com medicina chinesa. Imagina você que trabalha há 25 anos, o que você não enfrentou lá atrás? Né? Então, eu quero parabenizar você por ter continuado, por não ter desistido das pessoas, porque é um trabalho totalmente voltado para as pessoas. Eu quero te agradecer, te parabenizar e muito obrigada por trazer isso aqui pra gente, pro Agora é a Hora, trazendo para as pessoas essa motivação, né? E dizer que agora é a hora delas fazerem a mudança. Muito obrigada. E eu falo sempre, muito obrigado também a você, essa chance aí. Eu seria até dependente, eu sou dependente de fazer palestras e compartilhar conhecimentos, como está em programas. Então, assim, me faz muito bem, pode chamar para outros que eu venho e tudo. E eu falo uma frase que também não é minha, assim, mas assim, não existe o amanhã, só existe o agora. Então agora é a hora mesmo. Agora é a hora. Não tem outra hora se não vou agora. Por que você acha que eu dei esse agora nome? É a hora, não tem só existe o agora. Então agora é a hora de a gente fazer tudo que a gente pode fazer pela gente. O amanhã, quando chegar amanhã, vai ser o agora. É uma miragem, né? Então as pessoas... Sábios, né? Mas eu acho que essa aqui é a maior dificuldade das pessoas, né? Elas não estão vivendo o agora. Ou elas estão no passado ou elas estão no futuro. Então eu acho que também o ponto de partida dessa consciência para você fazer essa mudança é você começar a viver o agora. Prestar atenção em cada detalhe do seu dia, tudo que você está fazendo. O autoconhecimento é isso. Quando você começa a analisar os teus comportamentos, parar de agir no piloto automático, né? Pegar sempre aquela mesma bolacha lá no mercado, comer sempre aquela mesma comida inflamatória, explodir sempre com a mesma pessoa, as mesmas situações, começar a se conhecer, a perceber como que seu corpo funciona, como que você está se sentindo, sempre vivendo no agora. Isso é viver no agora, é você estar consciente, prestando atenção e sair do piloto automático de viver no passado e viver no futuro, sempre ansioso. A pessoa já abre o olho de manhã, né? Ao invés dela analisar, né? Acordar com calma, se espreguiçar, agradecer que tá ali, viva, respirando, não, já tá pensando, tenho que levantar que eu tô atrasada, né? Ou tá pensando no ontem, no passado, preocupada com alguma coisa que ela viveu no dia anterior. Então, por isso que o programa tem esse propósito, tem esse nome. A melhor hora da vida é o agora. E agora é a hora de você receber essas informações e começar a fazer a mudança que você precisa fazer, mas você tem que querer fazer. Muito obrigada pela sua audiência, espero ter ajudado você, o Alê também. Peço que você compartilhe esse episódio com outras pessoas, então você compartilhando, você me ajuda a ajudar outras pessoas. Deixe o seu comentário, se inscreva aqui no canal. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, nós temos sempre um episódio novo aqui no meu canal do YouTube. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Então, muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Obrigada, Ale. Assistindo todas. Meu Instagram é ale.quartzo, a gente se vê lá também. Se vê lá, também. Isso aí. Eu quero te ver mais vezes. É isso aí. Até logo. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigado.